Os movimentos sociais que estão nesse momento aqui na parte externa da Assembleia Legislativa em legítima manifestação contra o rodominério, conforme eu vou apresentar. Presidente, é de conhecimento público que em relação ao acordo da Vale de 36 bilhões de reais, eu sempre me manifestei contrária. Primeiro porque a Vale foi tratada pelo governo do Estado como uma grande parceira e não como uma criminosa que precisa pagar pelos seus crimes no Estado de Minas Gerais. Depois, de forma discricionária, sem participação popular, sem discussão com a sociedade, o governo do Estado abriu mão de bilhões de reais. Os primeiros estudos falavam em 54 bilhões de reais. O governo do Estado fechou um acordo em 36 bilhões de reais. Dos 36 bilhões, o governo do Estado também abriu mão de parte, alegando que a Vale já havia cumprido uma série de obrigações, e o valor em dinheiro desse acordo é de 26 bilhões de reais. Desses 26 bilhões de reais, mais de 15 bilhões não passam pelo controle social nenhum, seja da Casa Legislativa, que é a Assembleia, seja de comitês de fiscalização, de organização, porque habilmente o governo do Estado construiu uma proposta homologada já em que a criminosa vai deter o comando em relação à maioria das ações, porque são mais de 15 bilhões de reais. O projeto que está em tramitação aqui na Assembleia de crédito, ele não é um acordo. Ele é, na verdade, um menor valor por essa habilidade da qual eu discordo do governo do Estado de não passar pelo controle social e pela definição com participação popular. É importante lembrar que as tratativas desse acordo da Vale de 37 bilhões foi feito a maior parte com sigilo, em que as pessoas não tinham acesso ao que estava sendo negociado, e também sem participação direta dos atingidos. Bem, esse posicionamento eu já o manifestei publicamente, já questionei a homologação do acordo na sua totalidade junto ao STF, mas o que me faz discutir o projeto de lei 2.508, presidente, é um ponto que eu queria muito conversar com os colegas parlamentares que estão aqui, que é, dentro do anexo, a destinação de recursos para o rodoanel, ou popularmente conhecido como rodominério. Nós realizamos aqui na Assembleia 3 audiências públicas para discutir o rodoanel. 2 na Comissão de Administração Pública e 1 na Comissão de Meio Ambiente. Então, os questionamentos, inconsistências que eu vou descrever foram todas apontadas por movimentos e organizações, ou mesmo a fala do próprio governo do Estado, que compareceu em 2 das 3 audiências promovidas aqui pela Assembleia Legislativa. E chama muito a atenção os problemas que o rodoanel já nos apresenta, e é exatamente por isso que o nosso bloco parlamentar está destacando para votação em plenário uma emenda que foi apresentada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nessa emenda, nós retiramos o rodoanel, mantemos a ação com a destinação de recursos para a reforma do atual anel rodoviário. Situação que pode ser alterada, porque anualmente nós discutimos o orçamento aqui nessa casa. Mas me preocupa nós deixarmos o governo do Estado tocar um projeto dessa magnitude e dessa complexidade, com todos os problemas que foram apontados por vários movimentos, lideranças, em relação ao conteúdo do rodoanel que nós já temos divulgado. Como é de conhecimento, esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com os colegas parlamentares, que é o modelo de parceria público-privada. A escolha desse modelo faz com que haja dispensa da licença ambiental prévia à licitação. Quando é preciso licença ambiental, é para dizer que aquele empreendimento estará em acordo com o meio ambiente.
Quando você tem uma dispensa prévia, nós estaríamos concordando com um projeto que começa sem que nós tenhamos apresentado os estudos do seu impacto em todos os 10 municípios que envolvem qualquer traçado em relação ao Rodoanel. Mas eu quero chamar a atenção para um assunto que é muito discutido aqui na Assembleia. Vários colegas parlamentares trazem a discussão, a indignação representando os seus eleitores e os seus municípios sobre a cobrança de pedágio. Esse Rodoanel, da forma que ele está sendo tratado e colocado no anexo do projeto de lei 2.508, e por isso é a nossa discussão para retirá-lo, da forma como o governo está pensando e já operacionalizando, implicará um dos pedágios mais caros da nossa história. Se nós formos de carro de Belo Horizonte a São Paulo, se eu não me engano, são 8 praças de pedágio, as pessoas pagarão R$ 18,40. Os 100 quilômetros do Rodoanel são R$ 35. Então, a começar pela prática de um pedágio completamente distorcido da realidade e da condição das pessoas, sendo praticado um dos pedágios mais caros da nossa história. Esse é o meu primeiro motivo para votar contra o Rodoanel. Caminhoneiros terão restrições, serão obrigados, de acordo com a própria Secretaria de Infraestrutura, a transitar pelo Rodoanel, de modo que a eles será imposto um dos pedágios mais caros da nossa história. A segunda questão é o impacto. Não adianta depois a gente discutir o que fazer ou a gente ficar espantado com as consequências desse Rodoanel, na nossa segurança hídrica e naquilo que nós temos ainda de meio ambiente. É comprovadamente real o impacto na Vargem das Flores, na Serra da Calçada, no Parque do Rola Moça, na Serra da Moeda. Extinção de 40 nascentes, impactos em mananciais essenciais para Belo Horizonte, passa em 3 áreas de proteção ambiental de Ribeirão das Neves, destruindo significativamente essas áreas. Estão propostos túneis em rochas aquíferas, tanto na Serra da Moeda quanto da Serra do Rola Moça. O impacto do Rodoanel em 10 municípios vai contrariar vários planos diretores. O diálogo com os municípios para uma construção integrada não aconteceu. Nos chama a atenção também a completa ausência da apresentação de estudos sobre a reforma do anel rodoviário. Poderia ser, por parte do governo do Estado, uma primeira opção. Reformar aquilo existente, de modo a não termos os impactos sociais e ambientais trazidos por um complexo rodoanel como que está sendo proposto. Nós não temos a definição do traçado. Você tem projeções. Nós estaríamos, na leitura de alguns colegas parlamentares que já ocuparam a tribuna, aí sim, dando um cheque em branco, sem saber o que de fato será esse traçado e as suas consequências ambientais, porque não tem estudo de impacto ambiental apresentado em relação ao Rodoanel. Outro aspecto que me leva a pedir a votação para a exclusão do Rodoanel do projeto, que nós votaremos na sequência, é a ausência de participação popular, que é um requisito no Estado democrático de direito para a definição de quaisquer políticas que impactam na vida das pessoas. O governo afirma que recebeu 650 manifestações. Nós não fazemos ideia, podem ter tido 649 manifestações contra o Rodoanel e uma a favor do Rodoanel, mas nós não sabemos o conteúdo das manifestações porque elas não foram disponibilizadas, de forma que o governo só usa o número para dizer que houve participação popular. População, movimentos organizados, entidades dizem o contrário. Inclusive denunciam que a plataforma para participação não contempla a sociedade civil. Isso foi exaustivamente demonstrado pelas pessoas que participaram da última audiência, que foi na tarde dessa terça-feira. Há uma projeção, porque esse estudo o governo também não apresentou, de que 3.500 famílias serão diretamente atingidas.
E não há nenhum planejamento a respeito. O governo fala genericamente em reassentamento, mas nós estaremos diante de uma grande questão social envolvendo milhares de famílias nesses 10 municípios, sem que nós tenhamos acesso, inclusive, a qualquer planejamento prévio. Um outro aspecto que nos chama a atenção e que merece o nosso cuidado no debate, e, portanto, eu peço o voto para retirar o Rodoanel do projeto de lei 2508, é o impacto em patrimônio cultural, sítios arqueológicos, nascentes, biodiversidade e danos à atividade turística. Vocês vão me dizer, mas Beatriz, é preciso resolver o problema da região metropolitana, do trânsito. Concordo plenamente. Nós precisamos de um planejamento que resolva os nossos problemas de mobilidade na região metropolitana. Mas não pode ser uma proposta que possibilita ficarmos sem água. Porque quando a gente fala em segurança hídrica, nós estamos falando nisso. Que possibilita a agressão ao nosso Parque do Rola Moça, à nossa Serra da Moeda, a nossa Serra da Calçada. Não pode ser uma proposta que tenha um impacto social, que arrebente com milhares de famílias e que desconsidere, inclusive, o plano diretor dos municípios e áreas ambientais dos municípios que são diretamente afetados. Então, é preciso, sim, que nós possamos, enquanto parlamento, pensar alternativas. O Poder Executivo tem essa obrigação, mas é muito difícil aprovar algo que é um recurso oriundo de um crime para cometer outro crime social e ambiental, porque é isso que este projeto do Rodoanel representará. Então, eu tenho aqui uma lista enorme de inconsistências e incompletudes dos estudos do Estado sobre o projeto do Rodoanel. Nós perguntamos muito, questionamos muito, pedimos estudos. A audiência de ontem, inclusive, era para apresentação de estudos. Não teve apresentação de estudos, teve uma defesa do Rodoanel sem a consistência necessária que um projeto com essa complexidade merece. Nós temos... Vou compartilhar aqui algumas dessas inconsistências que foram identificadas por vários movimentos e que reforçam, então, o nosso pedido para que o Rodoanel seja retirado do projeto de lei que nós votaremos na sequência, que pode ser retirado quando da votação em destaque, que será feita pelo nosso bloco parlamentar Democracia e Luta. Vale ressaltar que eu, como deputada, apresentei a emenda pela exclusão do Rodoanel, a deputada Leninha também apresentou emenda pela exclusão do Rodoanel, e essas nossas emendas, então, representam o desejo e representam a discussão de milhares de pessoas que participam do movimento em defesa da nossa segurança hídrica, em defesa da nossa condição de existência nos nossos territórios, em defesa de que nós não tenhamos mais um megaprojeto que vai impactar na vida de milhares de pessoas e um projeto que depois nós seremos cobrados por aprovarmos um dos mais caros pedágios que as pessoas terão que pagar. É inexplicável R$ 35,00 para 100 quilômetros, sendo que nós rodamos mais de 500 quilômetros e pagamos, que é o trajeto Belo Horizonte-São Paulo, pouco mais de R$ 18,00. Então, alguém vai lucrar muito com essa proposta de parceria público-privada que sequer tem estudo de impacto ambiental antes da licitação. Então, acho que a nossa responsabilidade é muito grande. Vou compartilhar com todos os colegas parlamentares algumas das inconsistências e incompletudes apresentadas por movimentos e todos que têm estudado e discutido a questão do rodominério. E é chamado rodominério porque a avaliação de muitos de nós é que ele atende muito mais interesses de escoamento da própria Vale do que interesses sociais e interesses da nossa região metropolitana. Algumas das inconsistências, então. A não identificação dos traçados alternativos, estudados e descartados, e da comparação técnica, econômica e ambiental. A ausência de estudos de sondagem
sobre o traçado 1A, bem como de estudos geofísicos, inclusive ao longo dos eixos dos túneis, não apresentação de justificativas das formas de compensação social, econômica e ambiental do Rodoanel, como compensação a Brumadinho, bem como nenhum acesso do município ao traçado apresentado, partes do traçado com áreas de drenagem a montante de córregos ou ribeirões de classe especial e sem quantificação dos impactos, túneis situados em formações geológicas aquíferas, túneis em rochas aquíferas, como, por exemplo, na Serra da Moeda, na Serra do Rola Moça, existência de várias cavidades pseudocásticas nos flancos das serras do Rola Moça, Calçada e Moeda, não identificação e apresentação de normas e manuais utilizados para os estudos dos túneis, não apresentação da análise de riscos e medidas preventivas indispensáveis ao projeto do Rodoanel e seus túneis, quanto à emergência, fuga e desgaste, ventilação, exaustão, combate a incêndios, rotas de fuga e áreas de escape. Áreas de escape no anel rodoviário deveriam fazer parte de um plano integrado do Rodoanel enquanto obra justificada pelos problemas do anel. De novo, aquilo que eu falei dos patrimônios cultural, sítios arqueológicos, nascentes, biodiversidade, danos à atividade turística, não apresentação de estudos sobre as possibilidades de feições kársticas nas proximidades imediatas do traçado do anel, no levantamento dos aspectos ambientais. Enfim, muitos problemas. Problemas que o governo não se esforçou em respondê-los, apesar de 3 audiências públicas fora o Assembleia Fiscaliza. Então, diante dessa discussão, eu quero finalizar pedindo aos colegas parlamentares que, durante a votação do projeto de lei, após a votação geral que nós faremos, depois tem a votação dos destaques, que nós possamos excluir o Rodoanel, mantendo a ação e a manutenção dos recursos para a reforma do atual anel rodoviário, de modo que nós possamos ter mais tempo junto à sociedade para debater essa complexa proposta, que vai alterar a vida das pessoas, impondo a elas um forte e alto pedágio, impactar na vida das pessoas com a questão da segurança hídrica, que fica comprometida as nossas serras, comprometida as nossas rochas aquíferas, comprometido o nosso patrimônio cultural, nossos sítios arqueológicos, comprometido áreas ambientais de vários municípios, além do próprio plano diretor de vários municípios. O governo não sequer se esforçou para fazer algo que fosse mais coordenado, mais articulado com os municípios e considerando a vida das pessoas. São mais de 3.500 famílias diretamente impactadas e sem um planejamento social em relação a esse rodominério. Então, são essas as considerações e o pedido de voto para que nós possamos excluir o Rodoanel ou rodominério do projeto de lei que votaremos daqui a pouco. São essas as considerações.